E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ. E essa daqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Bem, hoje eu quero conversar contigo sobre a importância da formatação dos comentários em código. É uma forma de você poder passar melhor a informação para o seu colega programador. E é uma consideração para que ele faça o mesmo na hora que você recebe um código. Além disso, existem situações em que você mesmo programa o código e você abandona, você deixa o código parado um mês, 2 meses, e quando você retorna o código, se ele não tiver comentado, é muito provável que você já não lembre mais o que tem ali, o objetivo dele, e vai ficar muito mais complicado para você mesmo poder trabalhar no próprio código. Para vocês terem uma ideia, eu já vi situação em que um colega meu, no código dele, sem comentários, sem essa preocupação, afinal de contas ele trabalhava naquilo dia a dia. Depois de um mês de férias, quando ele voltou, ele não conseguia mais trabalhar no próprio código. Lógico, era um código muito intrincado, um código já é, com bastantes linhas e bastante arquivos. Então, ficou complicado. O que ele fez? Jogou tudo fora e fez de novo. Isso porque não houve esse cuidado com a organização dos comentários. Então vocês podem ver que esse código apresenta esse cuidado. Ele coloca na seção, na verdade numa primeira seção de comentários, o objetivo do código. Eu coloquei aqui qual a correlação, tá? O nome dos autores, inclusive coloquei a referência, que está aqui embaixo na linha 21, na verdade na linha 22, de onde eu tirei a informação, de onde eu tirei o equacionamento, coloquei onde você pode buscar mais informação sobre os dados das propriedades, coloco, isso é importante também, as unidades de trabalho. Então, note que esse cuidado é interessante. Pode ser, seja no início do teu código, antes mesmo de você fazer qualquer cálculo, ou durante. Durante um código, um script como esse, você pode definir determinadas seções interessantes, como, olha, aqui é uma região de definição de variável termodinâmica, definição das variáveis das espécies. Então, você pode também separar por regiões interessantes para a tua modelagem, para o que você está querendo resolver. E também definir a região onde você efetivamente quer realizar um cálculo. Então, essa daqui é uma recomendação que eu deixo. Ressalto, então, nesse tópico, os módulos que estão sendo utilizados. Aqui está sendo utilizado na linha 24 apenas um módulo de matemática, tá? Com o apelido, né, M, e o uso da função, na verdade das funções, porque aqui são utilizadas duas. Aqui eu tenho uma função chamada poll, que significa o cálculo de um argumento em relação a um expoente. Então, eu tenho esse SVA elevado a 1 sobre 3. Então, essa daqui é a forma de utilizar o poll, e na linha 41 eu tenho o uso da função sqrt, que é a raiz quadrada. E ambas as funções elas são muito eficientes para fazer os cálculos, realizar os cálculos. Note que eu poderia ter escrito de uma maneira diferente. Vou apresentar para você. Eu poderia pegar esse código e escrever como, usando a metodologia Python mesmo,
1.0 dividido por 2.0. É o mesmo resultado? A princípio, sim. Mas as funções matemáticas elas são otimizadas. Elas têm um algoritmo próprio, uma forma própria de se calcular. E, portanto, elas são bem mais eficientes e, portanto, você deve ter uma preferência maior em relação a métodos, né, de cálculo que não são tão especializados, como esse daqui. Esse daqui é um método muito genérico para calcular uma raiz quadrada. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar nesse código, tá? Deixa eu comentar. Epa, errei. Esse cara daqui eu comento e o de cima eu vou descomentar. Beleza. Outra coisa que eu gostaria de comentar nesse código aqui. Vocês estão percebendo que o último argumento dessa expressão é SV, essa variável SV, elevado a 2, ou seja, elevado ao quadrado. A metodologia de cálculo científico de elevado a alguma coisa pode passar por duas maneiras diferentes. Quando um determinado valor é elevado a um número inteiro, isso daqui, e aí eu vou escrever, pode ser interpretado, a linha toda, pode ser interpretado como SV vezes SV, certo? Se fosse elevado ao cubo, SV vezes SV vezes SV, ou seja, eu estou trabalhando com uma multiplicação. E no fundo, o que Python faz, não só Python, mas outras linguagens fazem, quando você eleva uma variável ao inteiro, é trabalhar sucessivamente com multiplicações. E isso passa, né, por uma análise, porque o expoente ele pode ser uma variável inteira ou não. Então, existe esse tipo de análise que é uma instrução levada ao processador e, portanto, tem um pequeniníssimo atraso aí. Para cálculos como a gente está fazendo aqui, não faz a menor diferença, mas se você pensar que, sei lá, em um outro tipo de cálculo que vai ser repetido 1 milhão de vezes dentro aí do teu algoritmo, pode ser que isso daí já faça uma diferença. Então, quando você tem, e essa é a minha recomendação baseada na computação científica, quando você tem uma variável que deve ser elevado ao quadrado, à terceira potência, à quarta potência, é preferível você escrever a expressão como está na linha 45. Não faz o elevado a não, faz a multiplicação. Então, se fosse elevado à terceira, vezes SV. Se fosse elevado à quarta, vezes SV. Porque a multiplicação é uma operação bastante eficiente nas linguagens de programação. Então, é preferível você utilizar um operador de elevado a alguma coisa. Contudo, quando o expoente ele é de ponto flutuante, olha, aí eu te recomendo seguir a metodologia que está aplicada na linha 39, onde é usado, na linha 39, a função pou elevado a alguma coisa, que ela é uma função especialista para isso. Então, ela vai ser muito mais eficiente do que tentar utilizar um outro formato. Então, esse daqui era o que eu queria apresentar para você, um pouco sobre a questão da formatação dos comentários, a importância que os comentários têm na legibilidade de um código, um pouquinhozinho, isso aqui foi só uma pitadinha, um salzinho, uma pimentinha, sobre alguns detalhes de computação científica, a maneira como você escreve as operações e como isso afeta
o rendimento, né, a performance do computador. Bem, eu vou juntar a essa aula uma prática que eu já apresentei lá na linguagem C, é o que a gente chama de depuração de código. Depuração de código é quando você, ao invés de executar um script por inteiro, do início ao fim, e se eu quisesse parar no meio do caminho? E isso é permitido, tanto em C, tá, quanto aqui em Python. Então, eu gostaria de abrir aqui o arquivo depuração ipdb.py. E o Python ele tem uma forma, né, de realizar essa depuração, e ela é feita através de um módulo. Esse módulo é o chamado PDB. Tá? E existe a evolução desse módulo, que é o chamado IPDB, que é o que está escrito na linha 5 desse códigozinho, desse script aqui. Se você estivesse utilizando comando de linha, ao invés de uma interface de desenvolvimento de códigos, a linha 11 apresenta como você consegue inicializar uma depuração usando Python pela interface de comando de linha, né? Ou seja, esse comando significa o seguinte: eu vou executar o Python nesse script cujo nome é arcfont.py, e eu quero, na hora de executar esse script, ativar esse "-m" aqui, significa módulo. Eu vou ativar um módulo, que é o módulo IPDB. E aí, com isso, o script ele entra em modo de depuração, onde você pode interromper o código, você pode seguir linha a linha, você pode fazer um run to cursor, ou seja, o código segue até o ponto onde o cursor se encontra atualmente. Todos esses detalhes eu conversei lá na linguagem C, e eu vou dar uma bisulhada um pouquinho mais aqui sobre esse tipo de coisa. Tudo que tem aqui embaixo escrito são comandos, são opções para o uso do IPDB interativamente por comandos de linha. Tá? E o que eu vou apresentar para você nessa aula é como o PyCharm se comporta em relação a isso. Então, por baixo dos panos, o PyCharm ele executa essa linha que está ressaltada quando eu aperto esse botãozinho aqui. Então, note que... Deixa eu mudar o script para vir para cá, para esse. Então, estou no IPDB. Quando a gente quer executar um determinado script, eu clico no Run. E logo ao lado eu tenho o Debug, que é o modo de depuração de código. E como eu consigo parar um determinado código? Eu posso criar um breakpoint, um ponto de parada. Como é que eu crio esse breakpoint? Com o mouse nessa região do editor de textos, você dá um clique, ele vai botar uma bolinha vermelha, a linha vai ficar vermelha, né? E isso daqui indica que esse é um ponto de parada. E eu vou fazer o seguinte: eu vou executar esse código, então, em modo de depuração. Ressalto sobre um módulo diferente que tem aqui. Eu estou utilizando uma biblioteca de matemática simbólica, ou seja, é uma matemática que resolve derivadas, ela calcula analiticamente a derivada, ela pode calcular integrais, ela pode avaliar solução de equações não lineares, pode simplificar expressões. Então, o nome desse módulo é o SymPy, e assim, vale a pena dar uma olhada para você ver quais são as capacidades. Então, vale buscar no Google um pouquinho mais sobre esse cara. O meu objetivo com o SymPy aqui não é nada demais, é somente uma desculpa para eu ter um módulo diferente, poder conversar um pouquinho, falar para você sobre esse módulo e fazer a depuração
desse script. Então vamos lá, vamos chegar agora e fazer a depuração. Vou clicar no modo de depuração. É algo que eu não tinha comentado antes, mas eu já configurei todo o meu projeto aqui do Python para poder utilizar o SymPy. Então eu já instalei dentro do meu ambiente virtual esse módulo, tá? Então, abriu, né, o modo de depuração. O modo de depuração ele tem aqui a região onde aparecem as variáveis e eu posso caminhar no código com esses botõezinhos que estão aqui. E o que eu vou fazer é andar uma linha. Note que essa linha 33 aí, ela define que nas funções, nas equações que aparecem aqui embaixo, esse x aqui vai ser interpretado como um símbolo, ou seja, uma variável simbólica dentro dessa programação. Então, deixa eu dar aqui um... Beleza, entrou. E olha só, o que apareceu é uma nova variável que, para Python, usando o SymPy, o módulo define uma variável como símbolo e, portanto, esse x aqui vai ser um símbolo. Beleza. Então, eu estou agora aqui na linha que está demarcada, na linha 38 do código. Ela vai ser executada. E o que esse cara daqui está fazendo? Tá? Esse solve set do SymPy é um cara que resolve a equação. Tá? E que equação é essa? Ela está definida aqui, olha, no sim.eq. Portanto, uma definição de equação utilizando o SymPy. E como é utilizada, né? Essa equação ela usa dois argumentos. Um argumento que eu vou chamar de arg1 e o outro que eu vou chamar de argumento 2. E ele faz o seguinte, argumento 1 igual a argumento 2. Então, olhando para cá, eu tenho x ao quadrado, argumento 1, vírgula, 1, argumento 2. Então, que equação é essa? Essa daqui é x ao quadrado igual a 1. E o que essa expressão toda aqui vai fazer, então? Eu vou resolver a variável x para essa equação. E, portanto, é o que deve aparecer em tela, tá? Porque eu estou utilizando um print. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no console para a gente poder ver o resultado em tela. Apertei aqui. Apertei errado, desculpe. Era para ter apertado aqui em cima. Vou dar um step over. E ele me mostrou o que sai em tela do printf. Note que ele chama, tá? Essa daí é a linguagem lá do SymPy. Eu nunca parei para estudar muito SymPy. Só estou usando aqui de orelhada. Mas ele está me dizendo o seguinte, olha. Para a expressão x ao quadrado igual a 1, existem duas soluções. Menos 1 e 1. E de fato e é um conjunto finito, tá? São duas soluções apenas. Então, ele fez a solução dessa expressãozinha aqui. Se você quiser depois testar e expandir a expressão usando uma equação lá de terceiro grau, quarto grau, ver como é que vai ser a resposta, fique à vontade. E por fim, eu tenho a simplificação de equações usando a expressão que está na linha 41 do código, o sim.simplify, que é uma expressão que, de verdade, são dois polinômios, a divisão de dois polinômios. E eu lembro que dá para simplificar bem esse cara daqui, dá para fazer um negócio legal. Eu não lembro de cabeça, tá? Já tem um tempo que eu programei esse cara daqui, mas eu vou pegar então, vou executar essa linha. E aí ele pegou, fez aqui a simplificação, e essa expressão toda que tem aqui de x ao cubo mais x ao quadrado menos x menos 1, dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1, eu posso escrever como x menos 1. Então, isso daqui chegou ao final do script e o modo de depuração foi interrompido. É isso que está apresentando aqui no console. O processo foi terminado. Então,
era o que eu queria mostrar para você mesmo, o funcionamento básico do IPDB, no caso aqui dentro do PyCharm, como eu consigo fazer depuração dentro da interface da interface do PyCharm. Vale ressaltar que, utilizando as interfaces gráficas do JetBrains, ou seja, do PyCharm, do Selenium e dos outros que tem, dessa mesma empresa, do JetBrains, olha, o que eu estou percebendo é que o modo de interação do usuário com a interface é muito parecido. Tanto que, para quem já assistiu às aulas lá em C, da linguagem C, que está no canal, vocês não vão sentir tanta dificuldade, porque são os mesmos botões, é a mesma carinha para códigos diferentes, tá? Para linguagens diferentes. Então, isso é muito interessante. Bem, é isso então. Espero que tu tenha gostado, tá? Espero que tenha aí aproveitado esse início do uso dos módulos. Pode ter certeza que nos próximos tutoriais já vou passar a utilizar os módulos, alguns dos módulos que eu apresentei aqui, tá bom? Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Até mais.